Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1087. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit. São exatamente 17 horas e 38 minutos da terça-feira, 2 de junho de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, ou Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, tumbante, descansado e tarifado, muito mais tarifado do que ontem. Vejam vocês, vejam, senhoras e senhoras, como está tarifado o professor Bagdadi, muito preocupado com insônia, em função das múltiplas preocupações que a dinâmica internacional tem trazido ao longo dos últimos tempos. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos lá para esse bate-papo 1087, Daniel Souza. E eu achei que esse papo de tarifa tinha acabado. Tarifa para cá, tarifa para lá, já está dando inflação. Mas o homem voltou, colocou mais tarifa de novo sobre o Brasil. Queria dar as boas-vindas aqui a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado pela presença de vocês. Fazer o Petit Jornal dá um trabalho danado, mas é muito prazeroso, principalmente porque a gente tem a companhia de vocês. Daniel Souza, me conta, o que aconteceu, cara? Tarifa de novo sobre o Brasil. O que só você viu, Daniel? Tanguy, o governo dos Estados Unidos anunciou tarifas punitivas de 25% sobre parte das mercadorias importadas do Brasil. A medida está protegida pela seção 301 da Lei de Comércio de 1974, após uma investigação que considerou as práticas brasileiras irracionais e que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos. Aliás, o CRIA, que é justamente o representante comercial americano, classificou a medida como bastante equilibrada devido ao amplo conjunto de isenções que também acabaram sendo concedidas no momento em que as tarifas foram anunciadas. Nós tivemos aí uma série de áreas investigadas, justamente no guarda-chuva da seção 301. E ficou muito claro o que incomoda os Estados Unidos e me parece que o governo Trump quer, acima de tudo, negociar. E quer forçar uma negociação e quer ter ali algum tipo de vantagem nessa dinâmica de negociação. Áreas investigadas, PIX. Sim, o serviço de pagamentos brasileiro incomoda bastante os americanos, é considerado uma prática anticompetitiva, uma prática desleal, atrapalha ali o Google Pay, atrapalha o Apple Pay, também os cartões de crédito da Master e da Visa, etc. E, consequentemente, alguma coisa precisa ser feita para evitar que os brasileiros continuem com essa prática desleal. Também estamos falando de tarifas preferenciais adotadas pelo Brasil em acordos comerciais com o México e com a Índia, por exemplo. Daqui que eu saiba, acordos comerciais são celebrados mesmo e, eventualmente, você concede tarifas preferenciais para o parceiro comercial que você achar que deve. Mas, enfim, os americanos estão reclamando disso. Temos também questões relacionadas à pirataria. O Brasil não protege ali a propriedade intelectual americana como deveria. Tem os outros países aí que também não protegem, e eu tenho a impressão que tem uma galera ali na Quinta Avenida, em Manhattan mesmo, um lugar, enfim, que não vê o caso citar, que também não protege muito, digamos assim, a propriedade intelectual dos Estados Unidos, mas não vem muito ao caso. Vamos adiante. Acesso ao mercado de etanol. Os americanos reclamam já há vários anos, né, que o Brasil bloqueia ali o acesso deles ao mercado de etanol. Isso incomoda e já foi verbalizado pelos Estados Unidos múltiplas vezes. Desmatamento ilegal. Sim, o governo Trump está preocupado com o desmatamento ilegal no Brasil. Eles perdem o sono com isso, Daniel Souza. Eles ficam preocupadíssimos. Sim, a gente sabe disso. E nos últimos tempos tivemos, inclusive, uma redução do desmatamento no Brasil. E falhas na aplicação de leis anticorrupção, e aí você tem a citação em relação ao cancelamento de decisões da Operação Lava Jato. No caso das isenções, nós tivemos uma lista imensa de produtos isentos. Nós temos produtos como, por exemplo, produtos alimentícios e agrícolas estão isentos. É o caso de carne bovina, frutos do mar, hortaliças, tubérculos, frutas, nozes, café, bebidas e estimulantes, cacau e derivados, especiarias, produtos processados.
Temos também recursos naturais, é o caso de minérios, minerais, energia e combustíveis. Produtos químicos também estão isentos, que é o caso de químicos industriais, fertilizantes, saúde e farmacêuticos. Produtos aeroespaciais também estão isentos, motores e peças, componentes de voo, equipamentos internos, materiais diversos. Também estão isentos madeira, papel, celulose, metais preciosos. Enfim, tem muito produto que está isento. Me parece que dessa vez os americanos tomaram muito mais cuidado do que da vez anterior, percebendo justamente quais são os segmentos nos quais o Brasil é meio incontornável e, consequentemente, não tarifar o Brasil para que não gere ali um impacto inflacionário relevante. E é importante destacar, uma vez mais, que me parece que há ali uma preocupação por parte dos Estados Unidos de tentar dobrar o Brasil. Olha, Brasil, você está me incomodando em muitas áreas, você está me incomodando na questão do PIX, você está me incomodando na questão do etanol, você está me incomodando em múltiplas áreas e, consequentemente, eu quero uma negociação, eu quero ter vantagens. A argumentação dos americanos é que eles querem reduzir o gigantesco déficit comercial dos Estados Unidos. O grande problema é que o Brasil tem um histórico de déficit comercial com os americanos e, consequentemente, isso não deve ser um problema. No caso do PIX, que claramente é um elemento central no incômodo, o PIX é uma ferramenta desenvolvida pelo Brasil e, caso ela se espalhe pelo mundo, Tanguy, isso é perigosíssimo realmente para métodos de pagamento americanos que na prática são mais caros, mais lentos, menos eficientes que o PIX. O PIX não é exatamente gratuito, quer dizer, ele é gratuito para quem usa, mas o Banco Central brasileiro ele tem um custo para a manutenção do sistema e ele acaba realmente oferecendo, franqueando isso à sociedade brasileira. E nos últimos tempos você tem tido até o PIX sendo utilizado em locais fora do Brasil. Você tem gente na Argentina que viaja e paga em PIX, você já tem até notícias na Europa que tem gente que viaja e paga em PIX por conta realmente dessa facilidade. O Brasil tem um sistema bancário, um sistema financeiro que é muito eficiente e é muito competitivo, e isso tem trazido problemas ali para empresas americanas, particularmente nesse mercado gigantesco de sistemas de pagamento, no qual o PIX acabou tomando muito espaço. Agora, é campanha, Tanguy, está todo mundo em campanha, o governo brasileiro está em campanha, a oposição no Brasil está em campanha, o Marco Rubio está em campanha porque quer ser o substituto do Trump, o Trump está em campanha porque tem ali realmente as midterm elections que acontecem nesse ano, e está todo mundo querendo projetar uma determinada imagem nesse momento, e isso acaba, obviamente, trazendo repercussões importantes para o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. Lembrando sempre que o Brasil reduziu muito a sua dependência do mercado americano no que diz respeito às exportações, exporta hoje pouco mais de 10% de tudo que é exportado vai para os Estados Unidos. Agora, o impacto na economia brasileira coletivamente não tende a ser relevante, mas o impacto em alguns setores específicos que dependem muito do mercado americano tende a ser muito desastroso o efeito, e isso é algo que muitas vezes precisa do nosso olhar e da nossa atenção. Você estava falando sobre todo mundo em campanha, Daniel. Me parece que há, de fato, um direcionamento no governo americano para tentar colocar o atual governo brasileiro em maus lençóis, né? E aí você tem toda uma articulação com Flávio Bolsonaro, né, que é o candidato da oposição, no sentido de tentar colocar ele, Flávio, como aquele que vai tentar ajudar o Brasil e tudo. O Flávio, inclusive, apareceu aí dizendo que tinha falado, não falei para o Trump para não colocar as tarifas e tudo. Então, se por acaso as tarifas forem retiradas, o Flávio vai poder dizer que, olha aí, tá vendo? Fui eu que intercedi e tudo. Isso fica mais claro, Daniel, quando a gente vê a posição, por exemplo, do secretário de Estado americano, o Marco Rubio, que disse no dia de hoje, ele falou numa audiência no Senado, Daniel, foi a primeira vez, aliás, que ele falou no Senado desde o início da guerra lá no Irã, né? Então, desde o dia 28 de fevereiro, foi a primeira vez que ele falou. E ele disse que o Brasil, né, em meio a essa audiência sobre política externa, ele disse que o Brasil não integra a coalizão de nações consideradas amigáveis aos interesses dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. E aí ele começou a citar, Daniel, países que não estão, né, nessa lista, são países que, quando você diz que não é amigável, Daniel, é aquele país que você desconfia, aquele país que você pode ter problemas. Então, disse ele falou que grande parte dos países aqui da região estão junto com os Estados Unidos depois de 20 anos de negligências que permitiram a expansão da influência chinesa na região. E aí ele começou a falar os países que não estão, que são como se fossem exceções. Então ele diz o seguinte: com exceção da Nicarágua e Cuba, obviamente da Venezuela, que ainda enfrenta alguns desafios, e do Brasil, embora esteja no meio do ciclo eleitoral e, em certa medida, também do atual governo da Colômbia, ou pelo menos seu presidente, que tem sido problemático,
De modo geral, trata-se agora de uma região repleta de aliados dos Estados Unidos. Então, o Brasil foi colocado numa lista, Daniel, junto com Nicarágua, Cuba, Venezuela e o atual governo na Colômbia. O recado aqui é, a Colômbia é nossa aliada, sempre foi e tudo. O atual presidente coloca problemas, mas, tirando isso, os problemas são Nicarágua, Cuba, Venezuela e Brasil. Ou seja, você coloca o Brasil numa lista aí que, né, normalmente o Brasil não está. Normalmente o Brasil é um país que tem uma postura muito mais afável aos Estados Unidos. E é importante sempre notar que, mesmo sendo o presidente Lula, né, o presidente de esquerda e tudo, sempre manteve uma boa relação com os Estados Unidos, né? Teve lá suas críticas e tal, que é natural, me parece que tem que acontecer, mas não é exatamente um presidente, um governo hostil aos Estados Unidos. E, aliás, o próprio Lula, Daniel, falou hoje, né? Ele reagiu ao tarifaço e ele disse o seguinte: o Marco Rubio é anti-América Latina, é inimigo mortal de Cuba e de vários países latino-americanos. Quem está falando aqui é o Lula, tá? Eu já disse ao Trump que ele, Marco Rubio, não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. Então, aqui o Lula ele tenta dar uma amenizada na situação, dizendo, olha, o problema não é entre o Brasil e os Estados Unidos, entre o Lula e o Trump. O problema é o Marco Rubio. O Marco Rubio não gosta da América Latina, o Marco Rubio tem problemas com determinados países e está tentando engolfar o Brasil nesse nível de problema. Mais uma vez, a relação do Lula com o Trump é uma relação boa. As notícias que a gente tem, as informações que a gente tem, são de que esse diálogo entre Lula e Trump não vai arrefecer, não vai recuar, mas, de qualquer maneira, o recado que é dado aqui é: Brasil, se liga, porque a gente pode agir, a gente pode te colocar em maus lençóis, é melhor você cooperar com a gente ou, naturalmente, a gente tem que levar em consideração a questão eleitoral, Daniel. É interessante porque me parece que é um cálculo por parte do Brasil, Tanguy, de não explodir pontes com o Donald Trump. Então, desde a semana passada, quando teve aquela questão do PCC, do Comando Vermelho, a crítica ela foi direcionada ao Marco Rubio o tempo todo. O Marco Rubio está em campanha para ser o sucessor do Trump. E a agenda principal do Marco Rubio é extirpar a esquerda, o comunismo, da América Latina. E por isso, você teve aí uma citação muito clara de governos mais à esquerda, alguns inclusive ditaduras, como é o caso da Nicarágua, como é o caso de Cuba, etc. Ele tem ali um projeto de trocar o regime em Cuba, tudo isso para projetar domesticamente uma imagem de alguém forte, de alguém que é capaz de tocar a política externa dos Estados Unidos e defender os interesses americanos. O bom da fala dele é que ele é extremamente claro em relação aos objetivos dos Estados Unidos. Não que ele não tivesse sido antes, mas existe ali uma claríssima preocupação por parte dos americanos de projetar uma imagem internacionalmente de força com base em uma região pacificada, ou seja, eu não tenho como ser forte internacionalmente se eu não venço dentro de casa, e dentro de casa é a América, é o continente americano, é a América Latina, eu preciso extirpar a influência chinesa da região, seja no Panamá, seja no Brasil, seja na Colômbia, não interessa, a China tem que sair daqui, porque esse continente é o meu continente e eu quero ter aqui uma influência grande nesse hemisfério ocidental. E, nesse sentido, o Brasil fica ali numa situação bastante delicada, porque quer manter alternativas abertas, ao mesmo tempo que quer ter um bom relacionamento com os Estados Unidos, e esse tarifaço é mais um desafio agora. Os americanos querendo ali, de alguma forma, uma negociação a mais com o Brasil, ganhar em algumas questões, dentro dessa lógica trumpista de negociação, tudo isso temperado por um Marco Rubio que está correndo para ser o sucessor do Trump e tem na América Latina o lugar mais caro a ele no que diz respeito à sua política externa. Lembrando sempre que na conversa entre Lula e Trump, o Rubio realmente não estava lá, ele estava na Itália conversando com o Papa por conta da confusão do Trump com o Papa. E aí, isso tudo, Daniel, quando a gente pensa nessa pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil, uma boa parte da pressão, ela se dá também em nome das Big Techs, né? Você tem as Big Techs ali querendo ter uma atuação maior no Brasil e tudo. E as Big Techs, Daniel, elas têm como um dos seus fundamentos ter os seus dados. Você que está me ouvindo, as Big Techs querem seus dados, isso não é novidade nenhuma, né? As redes sociais querem seus dados, todo mundo quer os seus dados, isso é o ouro para eles. E se você quer se proteger, né? Se você quer garantir a sua privacidade, a gente recomenda a NordVPN, nossa parceira aqui no Petit Jornal, a NordVPN que protege com uma única assinatura até 10 dispositivos para garantir a sua privacidade, para garantir que você consiga, por exemplo, bloquear anúncios, para que você tenha uma nuvem extremamente segura para colocar os seus arquivos, para que você consiga, inclusive, uma gestão
mais segura também e muito bem feita, né? Aliás, eu utilizo esse sistema de proteção das senhas, né? De armazenamento e proteção das suas senhas. A NordVPN ela também permite que você acesse a internet por mais de 8.000 servidores ao redor do mundo, em tudo quanto é lugar a NordVPN funciona. Aliás, em viagem é muito útil. É muito útil também se você quiser acessar streaming, por exemplo, utilizando catálogos de outros países, às vezes inclusive para assinar, para acessar conteúdos que não estão disponíveis no Brasil, para reservar passagens aéreas, para reservar hotéis, tudo isso a NordVPN faz. E se você utilizar o link que está na descrição desse episódio, é ainda mais convidativo, você tem um super desconto. Dá uma olhada lá no NordVPN que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gente, ter um VPN de qualidade é fundamental na dinâmica de navegação que nós temos hoje e também para proteger os seus dados. Por isso fica aqui a nossa recomendação. Teng e eu somos usuários da NordVPN e temos condições especialíssimas para os amigos e amigas do Pet Jornal. Link no descritivo desse episódio, clique e conheça a NordVPN. Daniel, a próxima pauta que eu queria trazer é sobre a Ucrânia, né? Na verdade, essa guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente já falou sobre aqui em outros momentos, Daniel, que essa guerra entre Rússia e Ucrânia, ela está mudando a maneira pela qual as guerras são lutadas. Os drones não são uma novidade. Aliás, os Estados Unidos, por exemplo, durante o governo do Obama, usavam muito drone e de maneira extremamente destrutiva. Muito civil morreu, inclusive, com os drones utilizados pelos Estados Unidos. Mas a novidade que a gente teve nessa guerra, ou que se popularizou nessa guerra na Ucrânia, são os drones baratos. São aqueles drones com um custo muito, muito baixo de produção e que tem um poder de fogo muito grande. Então essa guerra na Rússia, né, da Rússia contra a Ucrânia, começou com aquelas invasões com tanque, né? Parece outro planeta, né? Aquelas invasões com tanque, com soldados na frente de batalha e tudo. E é uma guerra que nesse momento acontece de forma muito mais rápida, com drones muito baratos, o que permite que você tenha uma quantidade muito grande de drones para determinados ataques, e isso se torna, portanto, a cara dos ataques. A gente teve, Daniel, na segunda-feira, no dia de ontem, né, até a madrugada de hoje, né, madrugada de terça, ataques russos contra a Ucrânia que mataram pelo menos 22 pessoas e deixaram mais de 100 pessoas feridas, e foram ataques que utilizaram drones, principalmente. A Rússia disparou 656 drones, segundo a Ucrânia, e 73 mísseis balísticos. Claro que os mísseis não deixam de ser utilizados. Agora, a relação de um para outro é impressionante, né, Daniel? São 656 drones contra 73 mísseis e que atingiram, portanto, diversas estruturas, inclusive estruturas civis. Segundo a Rússia, os alvos eram estruturas de fornecimento de energia e o objetivo era ensinar uma lição para a Ucrânia. Segundo a Rússia, os ataques sistemáticos são uma resposta ao bombardeio com drone, olha os drones de novo aí, ocorrido no mês passado, que a Ucrânia promoveu contra um dormitório em Luhansk. Luhansk é aquele território que é ucraniano, mas que a Rússia anunciou a sua anexação. Invadiu e anunciou a anexação, que então atualmente é uma região controlada pela Rússia, e esse ataque contra Luhansk resultou na morte de 21 pessoas. A Rússia anunciou que ia reagir e está fazendo, portanto, ataques muito, muito pesados, o que levou, inclusive, o Zelensky a aumentar a sua pressão por ajuda. Os Estados Unidos, pelo amor de Deus, você tem que mandar para a gente mísseis Patriot, tem que ajudar com a gente com mais radares, a gente precisa de mais ajuda. A outra interpretação que foi feita pelo governo ucraniano é não apenas de que a gente precisa de ajuda, mas de que isso mostraria um certo desespero da Rússia. Para a Rússia avançar está muito difícil, né? A Rússia ela conseguiu avanços importantes, então atualmente ela tem cerca de 20% do território ucraniano, mas não tem conseguido avançar mais. Agora, Daniel, a guerra, uma vez que agora ela se dá por meio de drones, ela vai envolver também investimentos em drones, né? Os drones eles se tornam, portanto, um novo elemento crucial para as guerras, né? E a Ucrânia certamente está atenta a esse fato. É verdade, Teng. Aliás, os drones têm levado justamente a um maior equilíbrio na guerra entre os dois países. O Zelensky, inclusive, disse recentemente que este mês trouxe mudanças na dinâmica a favor da Ucrânia. Estamos mantendo mais posições e causando mais danos, né? O Zelensky acabou dizendo algo mais ou menos nessa linha. O chefe da missão ucraniana na OTAN destacou que eles, ucranianos, estão na posição mais forte desde o início da guerra. Aliás, autoridades militares da OTAN e especialistas têm dito que isso é verdade, que a Ucrânia realmente
tem estado muito mais forte e demonstrando uma capacidade de fogo que jamais demonstrou na guerra até agora. E isso pode ser verificado por essa dificuldade por parte da Rússia em continuar os seus avanços e também os danos que têm sido impostos à Rússia no que diz respeito ao seu refino de petróleo e até ataques à própria cidade de Moscou. E a grande estrela realmente desse esforço ucraniano é uma empresa chamada Firepoint, que é uma empresa que foi fundada em 2022 e ela produz cerca de 300 drones FP1 e FP2 de médio e longo alcance por dia, ao custo de cerca de 50 mil euros cada. Esses drones têm sido realmente o grande destaque da Ucrânia no que diz respeito ao enfrentamento da Rússia. Aliás, considerando a produção de 2025 versus a produção de 2026, nos 4 primeiros meses, os drones de reconhecimento aumentaram na Ucrânia a sua produção em 441%, drones de ataque intermediário aumento de 312%, sistemas de ataque profundo aumento de 53%, tudo isso financiado com grana europeia, fundamentalmente. Então, esse é o crescimento da produção ucraniana, comparando os 4 primeiros meses de 2026, em perspectiva com os 4 primeiros meses de 2025. Aliás, os ucranianos têm dito, e aí é uma fonte ucraniana, a gente não tem certeza, que os russos há 5 meses perdem mais homens no campo de batalha do que repõem, que eles estão perdendo em média 35 mil soldados por mês e que só conseguem repor algo em torno de 29 mil. Isso a gente está falando por mês. E que a Rússia já teria tido 1,2 milhão de soldados mortos ou feridos desde o início da guerra e que esse processo tem se intensificado ao longo dos últimos meses e que as baixas ucranianas seriam entre 500 e 600 mil. Não temos dados oficiais, isso aqui são estimativas ocidentais que podem estar viesadas, mas o que é fato é que a Ucrânia parou a Rússia e que ela tem imposto à Rússia danos que não tinha imposto até agora e existe, nesse sentido, uma expectativa do que acontecerá na guerra daqui para frente. O fato é que a questão dos drones realmente mudou a história das guerras. Agora a gente está falando de uma dinâmica completamente diferente do que nós tínhamos até bem pouco tempo atrás. Daniel, a próxima pauta eu quero voltar a falar sobre o Líbano. Só para lembrar, Daniel, a gente teve um cessar-fogo anunciado pelo Trump em meados de abril. Aliás, mais ou menos na mesma época ali que estava se anunciando também algum nível de cessar-fogo entre os Estados Unidos e Israel de um lado e o Irã do outro. O Irã sempre disse que é uma coisa só, né? O cessar-fogo tem que ser uma coisa só. Se atacar o Líbano, o cessar-fogo ele deixa de valer. E a gente falou sobre isso no outro episódio da semana, no episódio de ontem, que Israel continua avançando. A gente falou, inclusive, sobre a conquista lá do castelo de Beaufort, que fica ao norte do rio Litani, que seria o limite ali para a presença de tropas israelenses. Pois bem, Daniel, no dia de hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma trégua. É uma trégua dentro de outra trégua, porque, teoricamente, a trégua anterior ainda estava em vigor. E isso demonstrou, Daniel, uma certa irritação. Os indícios todos que há é de que os Estados Unidos, o governo americano, o Trump e tal, está meio irritado com o governo israelense, porque é como se o governo americano estivesse ali remando para tentar um acordo com o Irã. Essa guerra tem que acabar logo, está gerando inflação, está corroendo a popularidade do Trump, é uma guerra que você não consegue terminar. O Trump ele fica meio desmoralizado, né? Porque ele sempre falou em acabar com as guerras sem fim, e você tem uma guerra que você não vê muito como é que ela pode terminar. O Trump prometeu que ia acabar com o programa nuclear iraniano, não conseguiu terminar e tal. Então, há uma certa pressa de tentar negociar algum tipo de acordo com o Irã. E aí, Israel vai lá e conquista o castelo de Beaufort. Você passa a ter um problema, que é como é que você mantém um cessar-fogo numa condição como essa? Então, quando o Trump anuncia que vai ter uma trégua dentro da trégua, o que ele está dizendo é, gente, eu vou controlar Israel. Pode deixar que eu vou dar um jeito, Israel vai ficar comportado. E aí ele disse, olha, o Hezbollah concordou em não fazer novos ataques. Eu garanto, o Hezbollah não vai fazer novos ataques. E aí o Trump disse, inclusive, né, abre aspas, ele colocou isso lá na rede social dele,
não haverá tropas, israelenses naturalmente, indo a Beirute e qualquer contingente a caminho já deu meia volta. O tom é mais ou menos esse, né, Daniel? Olha, gente, por favor, eu tô tentando controlar o Trump, o Netanyahu, vai dar tudo certo. E aí, Daniel, segundo o portal Axios, a gente fala sobre o Axios aqui de vez em quando, porque é um portal que quase sempre que fala, depois acaba se comprovando. Então, segundo o portal Axios, funcionários do governo americano disseram, sob condição de anonimato, que a seguinte fala foi dita por Donald Trump para Netanyahu. Abro aspas, segundo Axios, tá? Você é um completo maluco. Você estaria na prisão se não fosse por mim. Eu estou salvando a sua pele. Todo mundo te odeia agora. Todo mundo odeia Israel por causa disso. O que você está fazendo? A gente não sabe exatamente em que contexto que isso aqui aconteceu, mas aparentemente é por conta da insistência de Netanyahu em continuar atacando o Líbano em meio a esse tipo de negociação. As negociações estão acontecendo e, aliás, o Irã reagiu e disse o seguinte, a partir do momento em que Israel continua atacando o Líbano, para a gente, as negociações acabaram porque o cessar-fogo foi violado. E o Trump, do outro lado, disse o seguinte, não, as negociações estão avançando. Não, a gente vai, o acordo mais hora, menos hora, acontece aí. Então, Daniel, isso aqui a gente já ressaltou várias vezes aqui no Petit Jornal. A relação entre Trump e Netanyahu, ela é sim uma relação de aliança, Estados Unidos e Israel claramente são aliados, mas isso aqui a gente falou aqui, Daniel, até antes do Trump assumir esse segundo mandato. O Trump tem um problema com o Netanyahu, porque ele tem a impressão, e ele está certo nessa impressão, de que o Netanyahu quer ter a iniciativa das ações. E o Trump quer dizer o tempo todo, não, quem decide sou eu, não é Israel que decide, sou eu que decido. A realidade está mostrando que, de fato, Israel toma as decisões e os Estados Unidos acabam tendo que reagir às decisões que Israel tomou. Esse agora, portanto, é mais um caso. O Trump está negociando com o Irã, Israel vai lá e avança sobre o Líbano, o que coloca os Estados Unidos numa posição de dizer, gente, tá tudo bem, eu vou controlar esse meu aliado aqui, mas cenário difícil, viu, Daniel? A ponto de você ter uma trégua dentro da trégua, que mostra que a trégua não era tão sólida, tão consolidada, quanto estava sendo vendido até esse momento. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Precisamos, Daniel. Traz a geleia de hoje. Na geleia da Shakira de hoje, vamos falar sobre um vídeo de inteligência artificial produzido pelo governo do Irã e divulgado pela embaixada iraniana na Tunísia. Tanguy, esse vídeo se passa no Rio de Janeiro. Nós temos ali a Estátua da Liberdade avançando em direção ao Cristo Redentor. E aí o Cristo Redentor reage e acaba embolachando a Estátua da Liberdade ali em pleno Morro do Corcovado. Ô, Tanguy, eu olhei para esse vídeo e pensei, pelo amor de Deus, Irã, eu não tenho nada a ver com... Deixa a gente aqui, Irã. Não tem nada a ver com isso, com a tua confusão aí, os teus BO aí com os Estados Unidos. Você resolva aí, vocês que, se resolve. A gente não tem nada a ver com isso, rapaz. Deixa o Cristo Redentor quietinho aqui, rapaz. Ah, meu Deus do céu, não me arrasta para essa confusão. Não, e do jeito que o Trump é capaz do Trump acreditar, Daniel Souza. É capaz do Trump acreditar que isso aconteceu de verdade se voltar contra o Brasil. A gente, aliás, estava na resenha aqui, antes da gente começar o episódio, fazendo uma comparação que uma briga ali entre Cristo Redentor e Estado da Liberdade é pau a pau, tá? Você tira ali o pedestal da Estátua da Liberdade e abaixa o braço dela, a altura não é muito diferente. Mas o Trump é IA, hein? Não é verdade não, hein? A gente não tem nada a ver com isso. É IA produzida pelos iranianos, hein, Trump? Não foi a gente não, hein? A gente que tá aqui no Rio de Janeiro, tem nada a ver com isso, hein? Ó, adoramos vocês aí, americanos e iranianos aí, vocês que, tão ótimos aí, uma relação gostosa entre vocês. Dialoguem, conversem bastante, enfim. E deixa a gente aqui, pelo amor de Deus. Tenho nada a ver com isso, tem nada a ver. Ô, Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero lembrar que nós temos, aliás, é hoje, hein, Daniel? Daqui a pouquinho temos aula lá no Petit Cursos. Hoje a gente vai ter uma aula sobre o Bahrein. A gente está num curso agora no qual a gente fala sobre a outra margem do Golfo. A gente tem falado muito, claro, sobre o Irã, com motivo, né? Tudo que está acontecendo por lá. A gente teve um curso anterior no qual a gente falou muito sobre o regime iraniano, as decisões iranianas, a estratégia de segurança do Irã. E agora a gente vai falar estamos falando no atual curso, sobre alguns outros países do Golfo, Catar, Omã, Bahrein, alguns países ali que são o Kuwait, né? São países que às vezes a gente sabe pouco, mas que estão diretamente envolvidos. Esses são apenas alguns dos cursos que a gente tem presente lá na plataforma. Você tornando-se aluno, você passa a ter acesso a todo o catálogo.
dá uma olhada lá, acessa lá petcursos.com.br para você ver o catálogo, tudo que você vai ter acesso se você se tornar aluno, petcursos.com.br. Tangui, antes de avançar para os agradecimentos, eu queria apenas trazer um breaking news que tem tudo a ver com o nosso episódio, que a Embaixada da China no Brasil publicou uma informação que o governo da China anunciou o reconhecimento do status sanitário de todo o território brasileiro como livre de febre aftosa. Na prática, foi basicamente: Brasil, Estados Unidos está te tratando mal? Pô, vem comigo aqui. Pô, tô aqui para te ajudar. Tô vendo aí que você tá com uma dificuldade comercial. Aqui a China podendo estabelecer uma parceria com vocês. Enfim, é apenas para encerrar aqui o nosso episódio. Aliás, fica o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Pet Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Pet é uma mídia pequena, acaba dependendo bastante da ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática, instantânea de apoiar o Pet Jornal, dá inclusive para ativar o Pix recorrente, chave Pix no descritivo desse episódio. Tem o link do Apoia-se, o link do Patreon, que acaba sendo uma boa oportunidade para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Pode fazer Pix então, Dana? Pode, né? Pode. Pode fazer Pix. Chave Pix no descritivo desse episódio. Não temo. Pode fazer Pix à vontade, que Trump ainda não nos proibiu de fazer Pix. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.